Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Hoje a gente vai dar continuidade enquanto a apostila 4 não chega, ou PDF. Parece que a apostila 4 chega próxima semana, né? No caso, eles vão mandar o PDF com base na apostila 4 do ano passado. E aí a partir da próxima semana eu vou tentar mesclar, né, minhas aulas de revisão com as aulas da apostila 4, tá? Eu não vou deixar de mandar as aulas, relaxe. Então hoje nós vamos continuar com mais uma aulinha de revisão. Semana passada eu mandei uma aula de revisão contemplando, se eu não me engano, termometria e dilatometria, ainda na parte do assunto do primeiro semestre, que era termodinâmica. E vamos continuar ainda com a termodinâmica, porque ela é muito maior e eu acho que talvez muito mais interessante para o Enem, muito mais importante do que essa parte agora do segundo semestre. Apesar de que essa parte do segundo semestre, como é mecânica, também é muito importante. Então, na verdade é tudo importante. Enfim. Então hoje nós vamos falar de 3 assuntos. Eu coloquei 3 assuntos nessa aula porque são 3 assuntos pequenos. A gente vai falar de calor sensível, calor latente e transmissão de calor. Eu pensei até em colocar calorimetria logo, a parte, né, mais cálculo de calorimetria direto logo, mas ia ficar muito extenso. E aí, como a gente ainda tem algum tempinho pro Enem e o assunto não tá lá tão grande, eu pensei em dividir até para a aula ficar menor, porque senão a aula fica muito cansativa também para vocês. A última aula acho que ficou umas meia hora. Queria deixar essa menor para não ficar tão cansativo. Então, vamos lá. Começar logo. Deixar de enrolar. Bom, questão 1. O fabricante de uma bolsa térmica à base de gel informa que é necessário que a bolsa fique 8 minutos imersa em água fervente para atingir a temperatura de 60 graus. Considerando a capacidade térmica da bolsa igual a 300 calorias para cada grau Celsius e a temperatura inicial de 20 graus Celsius, é correto afirmar que a taxa média de absorção de calor pela bolsa nesse processo em caloria por minuto é igual a... Essa é uma questão bem simples. As questões dessa aula vão ser bem simples porque esse assunto é bem tranquilo. Basicamente, ele nos deu algumas informações. A gente tem uma bolsa térmica que está a uma temperatura inicial de 20 graus Celsius. E a gente vai deixar ela durante 8 minutos em água fervendo para que ela atinja, nesse tempo, 60 graus Celsius. Ok? E ele nos deu a informação que a capacidade térmica dessa bolsa é de 300 calorias por grau Celsius. O que é que isso significa? O que é que a grandeza capacidade térmica significa? Ela significa que para cada grau Celsius de temperatura que essa bolsa tem, corresponde a 300 calorias. Entendeu? Então, por exemplo, se ela tem 20 graus Celsius, é como se ela tivesse de energia armazenada dentro dela, no caso, 6.000 calorias, que seria 20 vezes 300. Entendeu? Então, é só isso. É bem simples. De 20 até 60 graus Celsius, variou 40. Concordam? Então, o meu delta T é igual a 40 graus Celsius. E aí, ele nos deu a informação que para cada grau Celsius eu tenho 300 calorias. Então, eu vou simplesmente multiplicar o 40 por 300. Porque cada vez que eu tenho 1 grau Celsius, eu tenho 300. Então, 40 vezes 300. Bom, isso vai dar 4 vezes 3, 12. 3 zeros, 12.000. Ou seja, 12.000 calorias no total foram transferidas para a bolsa para ela atingir 60 graus Celsius. Só que não é isso que ele quer. Ele quer saber a média de absorção por minuto. Ou seja, não foram 8 minutos? Basta eu dividir 12 por 8. Que vai dar... Dá para simplificar aqui, por 4 dá 3. E aqui dá 2. 3.000 dividido por 2, 1.500.
Ou seja, a cada minuto a bolsa absorveu 1.500 calorias ou 5 graus Celsius, se você preferir dessa forma. Letra D. Certo? Bem tranquilo. Bom, vamos para a próxima. Está um pouco pequeno, mas dá para entender. Dois corpos, inicialmente a temperaturas diferentes, é muito importante, são colocados em contato térmico. Qual o gráfico que melhor representa a variação de suas temperaturas em função do tempo? Bom, aqui a gente está no assunto de transmissão térmica. Como que funciona a transmissão térmica? Vamos supor, certo, que eu tenho aqui uma xícara, certo? Imaginem de boa vontade, por favor, que isso aqui é uma xícara. Aqui, ó, a fumacinha saindo do café. Com, sei lá, 30 graus. É a temperatura desse café. Vamos supor. E aí, eu vou pegar um objeto qualquer, sei lá, uma colher de metal, que está a 10 graus Celsius de temperatura, sei lá. E aí eu vou pegar essa colher e colocar dentro do café quente, mergulhar ela dentro do café quente. Bom, o que é que vai acontecer? Esse é um princípio básico da troca de calor. O corpo que tem maior temperatura, ele tem consequentemente maior energia, porque vocês bem lembram do conceito de temperatura, que é temperatura é a energia, é a taxa de vibração das moléculas, basicamente. E essa vibração é uma outra forma de eu estar dizendo energia. É a quantidade de energia que as moléculas têm que fazem elas vibrar. Quanto mais energia, mais elas vibram. Quanto menos energia, menos elas vibram. E com isso, é somente lógico que a transmissão de calor sempre ocorra para o corpo de maior temperatura, do corpo de maior temperatura, para o corpo de menor temperatura. Porque não faz sentido o de menor temperatura fornecer calor para o de menor. Isso não faz sentido. Entendeu? Essa segunda via simplesmente não faz sentido. Porque ele tem menos energia. É como você pensar uma ladeira. Se eu solto a bola lá no alto, ela vai descer. Entendeu? Ela vai sair espontaneamente do local mais alto para o local mais baixo. Porque é a tendência espontânea disso acontecer. Certo? Nisso, vamos agora voltar para a questão. Os corpos têm temperaturas diferentes. Ou seja, o que é que eu posso assumir? Que necessariamente um deles tem temperatura maior e o outro tem temperatura menor. Porque se as temperaturas são diferentes, isso é obrigatório. Se as temperaturas fossem igual, aí seria igual. Entendeu? Isso é lógico. Bom, um tendo a temperatura maior do que o outro, o gráfico tem que se comportar dessa forma. Certo? Eu vou colocar aqui o corpo A, bem aqui, certo? Esse eixo seria o eixo da temperatura. Esse eixo com T menor, o eixo do tempo. Como ele tem uma temperatura maior, o que é que vai acontecer? Ele vai aos poucos ceder temperatura, ceder calor para o outro corpo, ou seja, diminuir a sua temperatura, até que vai chegar um momento em que essa temperatura vai estabilizar. Certo? Da mesma forma, o corpo B de menor temperatura vai, na mesma proporção, ganhar a temperatura que o corpo A cedeu para ela, até que as temperaturas se estabilizem e fiquem praticamente as mesmas. Então, essa aqui é a tendência do gráfico acontecer. O que tem maior temperatura perde temperatura aos poucos até estabilizar, e o que tem menor temperatura ganha temperatura aos poucos até estabilizar. E se a gente for analisar, a única opção que contempla isso é a opção B. A opção A fala que os dois vão ficar em temperatura constante, o que não faz sentido, porque a tendência é que o maior ceda para o menor. Essa daqui fala que a temperatura dele vai ficar constante, depois vai aumentar do nada, e vai ficar constante e diminuir do nada. Isso não faz sentido, é justamente o contrário. Primeiro aumenta ou diminui, depois é que estabiliza.
O gráfico D está dizendo que vai acontecer. Eu nem consigo interpretar esse gráfico direito, porque não dá para entender se o A faz isso, entendeu? Ou se o A sobe, mas não, simplesmente não faz sentido. E a letra E fala que o B vai simplesmente descer a temperatura para sempre e o A subir a temperatura para sempre. O que não faz sentido, porque elas precisam estabilizar em algum momento. Isso é uma característica fundamental. Elas precisam estabilizar. Ok? Então, vamos para a próxima. Bom, panela de pressão. Panela de pressão é uma coisa que o Enem adora cobrar. De vez ou outra cai alguma questão perguntando como que funciona a panela de pressão, porque é uma coisa muito do nosso cotidiano que a gente banaliza, mas que tem um exemplo físico muito importante. É um sistema físico muito interessante. Ó, usa-se a pressão, a panela de pressão, para cozer os alimentos mais rapidamente. O que explica esse fato? Bom, o que a panela de pressão faz? Como o próprio nome diz, a panela de pressão basicamente vai aumentar. Imaginem que isso é uma panela de pressão, por favor, tenha criatividade. O que ela vai acontecer? Ela tem uma borracha nessa região, se vocês provavelmente conhecem, que impede a saída do ar ou a saída de qualquer coisa que seja do conteúdo. Porém, a gente tem uma água aqui, certo? E a gente tem uma fonte térmica aqui embaixo. Essa fonte térmica faz com que a água evapore. Em uma panela normal, o vapor de água formado sai e a água vai diminuindo. Isso é o que acontece, né? Às vezes quando a gente está cozinhando um arroz, por exemplo, que calcula errado a quantidade de água, o arroz a gente cozinha normal, não usa uma panela de pressão. E aí tem que colocar um pouco mais de água porque a água evaporou toda e o arroz ainda não está pronto. Porém, a panela de pressão não tem esse problema, porque toda a água que evapora, em algum momento ela condensa de novo e cai. E aí a água fica evaporando e condensando. Isso faz o quê? Como a gente fica nesse sistema com o vapor todo aqui, isso aumenta muito a pressão interna da panela. Ou seja, a pressão dentro da panela é muito maior do que a pressão atmosférica. Por isso, inclusive, que quando a gente, por exemplo, se eu apagar o fogo e tentar abrir a panela, eu não consigo, porque a pressão dentro é muito maior. A gente tem que esperar a fumacinha sair para conseguir abrir, entendeu? E é justamente isso. O fato da pressão ficar maior dentro da panela faz o quê? Faz com que o ponto de ebulição da água aumente. Lembram disso? Que eu também expliquei? Quanto maior, vocês devem ter visto isso talvez na química também. Quanto maior a minha altitude, ou melhor, quanto menor a pressão, porque quanto mais alta a gente fica, menor a pressão. Em menor temperatura a água evapora. Ou seja, se eu for lá para o topo do Everest e cozinhar uma água lá, ela vai evaporar muito mais rapidamente. O ponto de ebulição da água lá em cima vai ser muito menor do que aqui, em Sobral, que é praticamente no nível do mar. Entendeu? Porque quanto maior a pressão, maior o ponto de ebulição. Como o ponto de ebulição da água fica maior, a temperatura dela fica maior. E uma temperatura maior favorece um cozimento mais rápido, porque eu tenho mais temperatura. Entendeu? Então, o aumento da pressão aumenta o ponto de ebulição, aumentando assim a temperatura da água, fazendo com que o alimento cozinhe mais rápido. Agora vamos analisar as opções. Aumentando a pressão, diminuímos o ponto de ebulição da água. Está falso. Aumentando a pressão, a gente aumenta o ponto de ebulição da água. Aumentando a pressão, diminuímos o volume de água. Não tem nada a ver isso com o volume, não tem nada a ver. Aumentando a pressão, aumentamos o ponto de ebulição da água. Tá certo. Até aqui tá certo. Como consequência, menos energia é absorvida antes de a água entrar em ebulição.
Não. Justamente, lembrem, temperatura e energia são quase sinônimos. Não são sinônimos, tá? São conceitos diferentes, mas a gente pode tratar como sinônimo às vezes. Quanto maior a temperatura da água, mais energia ela tem. E mais energia ela consegue fornecer para os alimentos, fazendo com que eles cozinhem mais rápido. Então, como consequência, a gente vai ter mais energia absorvida. Aumentando a pressão, aumentamos o volume. Como eu disse, o volume não tem nada a ver, só sobra a letra E. Aumentando a pressão, aumentamos o ponto de ebulição da água. Correto. Como consequência, mais energia é absorvida antes de a água entrar em ebulição. Certíssimo. Ok? Vamos para a próxima. Bom, o gráfico a seguir mostra o comportamento de uma substância durante o seu aquecimento a partir do estado sólido. Os calores associados aos segmentos 1 e 2 assinalados no gráfico são chamados respectivamente de... Bom, aqui são os conceitos de calor específico e calor latente, que vocês tanto devem ter visto comigo, eu tenho quase certeza que eu falei para vocês no começo do ano, como vocês devem ter visto na química também. Bom, resumidamente, o calor sensível é aquele calor que aumenta a temperatura do objeto e que não muda o seu estado de agregação. O que é que isso quer dizer? Se eu tenho água, eu tenho aqui uma panela. Perdão. Eu tenho aqui uma panela, certo? Cozinhando. Aqui é o fogo e tal. Aqui dentro eu tenho água. Essa água está líquida e não atingiu o ponto de ebulição ainda. Ela está a 20 graus Celsius. Eu aqueci ela até 80 graus Celsius. Todo esse aquecimento foi calor sensível. Eu forneci calor sensível para a água. Por quê? Eu aumentei a temperatura dela e ela não mudou de estado de agregação. O que é estado de agregação? É o estado físico: gasoso, líquido e sólido. O calor latente ele só existe nas mudanças disso. Então, um gelo que está descongelando, ou seja, o gelo que está mudando de estado físico para água, ele está em calor latente. A água que já está evaporando já está em calor latente. Agora, entre esses períodos, se eu só tenho uma coisa que é líquida e eu aqueço ela um pouco e ela continua líquida, o calor dessa situação, desse aquecimento, foi calor sensível. Então, a diferença de calor sensível e calor latente é essa. O calor sensível ele é o calor que aumenta a temperatura do objeto e ele não muda de estado físico. Enquanto o calor latente, no caso, aumenta ou diminui, tá? No caso do calor sensível, ele aumenta ou diminui a temperatura do objeto sem ele mudar de estado físico. Enquanto o calor latente é o completo oposto. Eu mudo de estado físico e a minha temperatura não varia, caso seja substância pura. Ou seja, se eu tenho gelo derretendo, enquanto tiver pedaço de gelo, eu posso afirmar que o sistema todo está a 0 graus Celsius. Não importa se tenha um pedacinho de gelo e quase todo virou líquido. O sistema todo está a 0 graus Celsius. Ok? Bom, com essa definição fica muito fácil. O calor 1 está tendo mudança de temperatura. Ele está saindo de 50 graus Celsius até 150. Ora, se está mudando a temperatura, é calor o quê? Sensível, porque eu estou tendo a alteração de temperatura. E no caso do 2, olha só, L significa líquido, G, gasoso. Eu estou mudando de estado físico e a minha temperatura se mantém constante. O 2 é um calor latente. Ah, professor, não tem calor específico na opção. E aí, o que aconteceu? O senhor errou? A questão está errada? Não. É porque, no caso, ele está querendo cobrar o nome específico desse tipo de calor. É um calor sensível. Mas é um calor sensível de quê? Eu estou aumentando ou eu estou diminuindo a temperatura? Eu estou aumentando. Está saindo de 50 para 150. Então, é um calor sensível de aquecimento. Então, é a letra C. Calor de aquecimento e calor latente. Para aliviar a congestão nasal,
e melhorar a respiração, o médico recomendou ao paciente uma sessão de sauna a vapor. Dentro da cabine da sauna, mantida a temperatura constante, vamos marcar isso porque isso é com certeza informação importante. O vapor de água, um banco de madeira e uma barra de aço encontram-se em equilíbrio térmico. O que é que isso significa? Que o vapor de água, o banco e a barra de aço estão à mesma temperatura. O paciente, ao entrar na sauna e sentar-se no banco de madeira, encosta-se na barra de aço e tem a sensação de que a barra está mais quente do que a madeira do banco e mais quente do que o ar do que o vapor de água. O paciente teve essa sensação por quê? Ou seja, ele está querendo saber por que quando a gente pega, isso vai para o calor e até ou para o frio. Por exemplo, no ar-condicionado. Não sei se vocês que devem viver ar-condicionado nas salas de aula, né? Na época que tinha aula. Quando você pega na parte de metal da cadeira, ela tá bem geladinha. Bem geladinha. Parece que tá bem geladinha. Mas quando a gente pega na mesa mesmo, que geralmente é madeira ou plástico, não tá tão gelada assim. Isso não faz sentido. Entendeu? Porque o ambiente, teoricamente, estaria à mesma temperatura. Então, por que a gente acha que o metal está mais frio do que a madeira? Ou no caso de uma sauna, por que o metal aparenta estar mais quente do que a madeira? Isso tem a ver não com a temperatura que o objeto está, mas com a velocidade que esse objeto transfere a temperatura para o nosso corpo. Ou seja, vamos desenhar aqui. Ó. Em cima eu tenho uma barra de ferro. Vou desenhar aqui o F de ferro. Embaixo eu tenho uma barra de madeira. Ambas estão, vamos supor, a 30 graus Celsius. Se eu pego na barra de ferro, eu tenho a impressão de que ela está mais quente do que a madeira. Por quê? Porque a condução de calor, ou seja, o que é a condução de calor? É a transferência de calor dessa barra para alguma coisa, para qualquer coisa que tocar nela. É mais rápida na barra do que na madeira. Por quê? Porque o ferro, os metais em geral, são ótimos condutores de calor. Ou seja, o calor passa por eles muito facilmente. Eles tanto perdem como eles ganham calor muito mais facilmente, muito mais rapidamente do que a madeira, que demora mais para ganhar calor. Tá entendendo? Então, quando eu pego na barra de ferro, mesmo ela estando na mesma temperatura que a madeira, ela transfere esse calor que ela tem para a minha mão mais rapidamente. Isso faz com que a minha mão aparentemente sinta que ela está mais quente do que a madeira. Só que a temperatura delas está a mesma. A questão é que a barra de ferro transferiu o calor mais rapidamente porque ela é um melhor condutor de calor. Certo? Então vamos às opções. A temperatura da barra de aço é superior à temperatura da madeira. Não. Ele mesmo na questão afirmou que a temperatura é constante. O vapor de água é melhor condutor térmico do que a barra de aço. Não. Como ele falou, a barra de aço aparenta estar mais quente do que tanto a madeira como o ar. A temperatura da barra de aço é superior à temperatura do vapor d'água? Não, a temperatura é constante. A madeira é melhor condutor térmico do que a barra de aço? Não. Justamente o fato da barra de aço aparentar estar mais quente é porque a barra de aço é que é o melhor condutor, que é o que a letra E diz. A barra de aço é melhor condutor térmico do que a madeira. Certo? Bom, acabou, na verdade. Então, é isso. Eu trouxe mais 5 questõezinhas hoje. Hoje a aula foi bem mais rápida, bem mais tranquila. Mas é porque essa parte teórica é muito comum cair no Enem. Muito comum eles cobrarem esse tipo de questão. Pedindo para interpretar gráfico. Todo Enem é certeza. Todo Enem cai alguma questão de física teórica que tem gráfico para ser interpretado. Ele vai te dar uma situação e 5 gráficos. Ele quer que tu marque qual é o gráfico que melhor representa
aquela situação que ele está descrevendo. Esse tipo de questão aqui, cara, cai demais no Enem. Todo ano tem alguma questão. Claro, o tema varia. Tem ano que cai sobre mecânica, tem ano que cai sobre elétrica, tem ano que cai sobre termologia. Mas sempre cai esse estilo de questão aqui. Bem como esse estilo de gráfico, de interpretar o gráfico, certo? Então, enfim, essa foi a aulinha de hoje. Essa foi a revisãozinha de hoje. Próxima semana, como a gente provavelmente vai voltar com a apostila 4, eu vou tentar priorizar terminar logo a apostila 4 para vocês terem todo o embasamento teórico da física. E aí, quando acabar a apostila 4, eu volto com as revisões. E aí, se o tempo estiver muito apertado, quando eu acabar a apostila 4, eu vou tentar abranger mais assuntos por revisão, para tentar revisar pelo menos os assuntos mais importantes antes do Enem para vocês. Novamente eu deixo como dica botar no Google listas de questões, torar a questão, tá? A gente está no momento de fazer questão até cansar, que é para aprender e fixar bem o assunto, ver o que não sabe, putz, não consegui resolver essa questão, para aprender o que não sabe e arrasar no dia da prova. Certinho? Novamente, qualquer dúvida sobre qualquer coisa relacionada à minha física, pode chamar no WhatsApp. Eu tô em todos os grupos, então é só chamar que assim que eu ver, eu respondo. E então é isso, e até a próxima aula.